na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Cumprimento todos os ouvintes e todos os conectados aí com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero expressar aqui minha gratidão, ao pastor Fabiano, uma rádio que leva, a mensagem para todos os lugares, Depende aí do teu posicionamento, do teu querer. Eu estou um pouquinho rouca ali, Talvez você não entenda muito bem, mas graças a Deus, como disse o pastor, usamos a voz para ministrar, para pregar, para adorar e para ouvir também, Para mim é uma satisfação, é uma honra retornar aqui depois de um bom tempinho, Mas já estava aí feito o convite, eu disse para ele que eu viria, chegamos aqui, aí me deparei com as irmãs. Do culto na casa, eu fiz por um longo período o culto na casa e também, de uma maneira, a gente também, levava dentro da casa e fora da casa, em outras casas. E numa certa feita, minha filha foi batizada aos 6 anos, com o dom, de línguas, variedades ali, ela chorava e glorificava, e foi coisa mais linda, Até hoje ela é usada. Então é tão bom, levar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Mais uma campanha, o Quarto Elo, onde vai falar Jesus te dá saúde. Na verdade, Jesus, além de dar saúde, ele cura por inteiro. Ele cura por dentro, ele cura por fora. O nosso Deus, ele é tremendo, Mas toda campanha tem um tema, que bom, que cada tema um pregador vai pregar de uma maneira, cada tema o pastor talvez pregue de uma maneira. Mas você que está ouvindo ali, abre o seu coração e da mesma maneira que você abriu o teu coração, pegue a sua Bíblia, se você estiver, seja online, seja no celular. Tem lugares que muitas vezes a gente não pode, ou não está com a Bíblia, está só ouvindo. Abre o seu coração, abre os seus ouvidos, que a igreja fala, nós falamos, mas quem determina tudo isso é o Senhor, Abra a sua Bíblia ali no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 34. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Quero ser breve, as horas se findam. Quero trazer uma palavra para você meditar. A irmã Luciane sempre está aí no 220, acostumada a pregar nos altares, na rua, nos evangelismos. E eu estava dizendo aqui para a irmã Daniela, que para mim é mais difícil ficar paradinha ali. Daqui a pouco eu já começo a me movimentar, Deus vai tocando, os hinos falaram muito comigo. E eu gosto, Eu gosto porque o Senhor, ele faz presente quando a gente deixa ele entrar. Quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor, ele fala. E quando ele fala, ele também faz milagre, amém? Marcos capítulo 5, versículo 34, vai nos dizer assim: e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Quando eu olho para a palavra do Senhor, é interessante que se nós olharmos para a palavra não vai falar que esta mulher ela tem um nome, a palavra não vai relatar que ela tem um sobrenome, mas a palavra relata que essa mulher, que há 12 anos sofria com uma hemorragia, porém, a epígrafe do texto vai dizer que a mulher do fluxo de sangue. O que me chama a atenção é que ela está dentro de uma história que, se você olhar, a história nem é dela. Ela está dentro de uma história onde o principal da sinagoga, ele vai até Jesus, faz uma petição, e quando ele chega até Jesus nessa petição, ele diz, Senhor, eu tenho uma filha, a filha está moribunda, que é quase morta, tem como visitar minha casa? E o Senhor vai até a casa. Mas não é dele que eu quero falar hoje, mas olha que Deus, ele faz um milagre por dentro de milagre. Muitas vezes nós estamos preocupados só com o nosso umbigo, com a nossa posição, queremos a bênção só para a nossa casa, mas eu consigo entender a beleza, a grandiosidade do nosso Deus. Quando ele se dirige, o próprio Jesus se dirige à casa de Jairo, no meio do caminho, algo acontece. Só que o que me chama a atenção é que aquela mulher era uma mulher que tinha dinheiro, uma mulher que tinha posse, uma mulher que tinha tudo de dinheiro. Então, ela gastou tudo. Procurou recursos em todos os lugares. E o crente, ele é assim.
Ele só vem em busca de Jesus quando tudo está acabado. Nós somos assim. A gente só vai em busca de Jesus quando tudo parece que não tem mais jeito. Mas só que aí Jesus levanta pastores, pregadores, missionários para alertar a igreja, a noiva de Cristo. Olha, não espera chegar até o final. Corre para Jesus rapidinho. Jesus está de portas abertas, de braços abertos para te receber mais a gente. Talvez pela teimosia, pelo nosso jeito de ser, porque somos humanos, a gente espera que tudo chegue na escassez. Mas aquela mulher, ela começa, ela procura tudo. E de repente nada, tudo que ela procura vira nada. Por quê? Porque ela não é curada de uma hemorragia. Mas o que me chama a atenção não é a falta de dinheiro, é a falta de abraço. Enquanto aquela mulher foi decretada ali pela sociedade, pela multidão, que ela era impura, se você parar para pensar 12 anos, ela não recebia um abraço, ela não recebia uma visita, as pessoas não paravam para dizer para ela que Jesus curava. Mas ela ouve falar que Jesus cura e ainda continua curando. E que Jesus curava. O mesmo Deus curava no passado, é o mesmo Deus que cura no presente e é o mesmo Deus que vai curar no futuro. Ô pastor Fabiano, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Talvez mudou a igrejinha de madeira que muitos sentem saudade. Francamente, eu não tenho muita saudade da estrutura da madeira. Eu tenho saudade dos cultos que aconteciam naquele lugar. Aqueles hinos entoados, com pouca letra, pouca sabedoria, mas de uma gloriosidade, de uma simplicidade, que a gente via a presença de Deus, se prostrava sem alguém perguntar se nós queríamos aceitar Ele. E às vezes eu me pergunto, eu que ministro, vou ali, vou aqui, vou acolá, né? Eu me pergunto o que tem mudado? Que nós pregamos palavra, a pessoa aceita, amanhã depois ela continua do mesmo jeito. Será que a palavra não está mais surtindo efeito? E o Senhor fala muito comigo. Minha filha, o amor de muitos esfriariam. E muitos estão dando importância para as coisas que não me agradam. Muitos estão ajuntando, querendo, fazendo, e estão esquecendo da beleza da santidade. O povo não está mais se santificando como é para santificar. É claro que tem os 300, tem uma parte, tem aquele que abriu mão de tudo, renuncia, e que está na obra até hoje, a gente vê, né? Burlando aí os princípios do homem, mas continuando nos princípios de Deus. Aquela mulher, ela não conhecia, ela não tinha abraço, como eu havia falado. Alguém nunca parou para ela e disse, olha, vai passar um homem aí, e aonde ele passa causa alvoroço. Porém, ele resolve qualquer problema. E o bom de tudo isso, você não precisa pagar. Você vai precisar dizer só que aceita ele. E a tua vida vai mudar com tristeza, sim. Com angústia também. Porque a vida não é só tudo bom, 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 não. A Bíblia vai falar lá em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 8. Que é tempo de paz, mas que é tempo de guerra. Que vamos viver o nosso tempo de guerra adorando. Que vamos viver o nosso tempo de choro adorando. Que vamos ser verdadeiros soldados. Soldado de Cristo. Porque sabe o que me chama a atenção? Eu fico às vezes, né, eu gosto da Bíblia, eu gosto de entrar no texto. E o que me chama a atenção, enquanto eu estou adorando, o Senhor, Ele está cuidando. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está olhando e dizendo, é esse o soldado que eu escolhi? De que maneira nós estamos adorando, buscando a presença de Deus? Talvez você está aí do outro lado, escondido em algum lugar, como foi da outra vez. Talvez você está aí numa empresa com fone de ouvido. Talvez você está ali numa guarita, ali, né, prestando atenção no teu serviço, mas ouvindo a palavra de Deus. Talvez você encostou o carro para ouvir a palavra de Deus. Talvez você está escondida dentro da própria casa porque o esposo não serve. Ou porque talvez tem um filho lá que não gosta da palavra de Deus. Não estamos aqui para julgar, que não cabe a nós. O nosso papel é nós adorar e dizer para eles que existe um Deus que cura qualquer enfermidade. E que num quarto elo de campanha, num quinto, no sexto, no primeiro até o 10º, se assim for necessário, Ele traz saúde, mas Ele não traz só a saúde. Ele traz o remédio para curar a nossa saúde. E Ele é o próprio remédio. Sabe o que me chama a atenção? Que tudo é de graça. Não precisa sair no mundo para pagar, para comprar, para se alegrar, não. O nosso Deus, Ele dá tudo de graça, mas tem que vir até Ele. Tem que abrir o coração. E aquela mulher, ela já tinha perdido todas as esperanças. Mas quando ela ouve falar que Jesus passaria ali, aí ela se posiciona, e a palavra que eu gosto de trazer para a minha vida, posicionamento e atitude. Quem se posiciona na presença de Deus, sabe aonde quer chegar. E para chegar no céu, vai ter que ser tomado à força. Porque a Bíblia é bem clara, para subir nós temos que batalhar na terra. Enquanto você vai batalhando, você vai buscando, você vai se separando, se santificando em meio às dificuldades,
O Senhor, Ele batalha junto conosco. Ele está comigo, Ele está com você, você ouvinte, que talvez está aí precisando de uma resposta. Talvez você está do outro lado e dizendo, meu Deus, usa ela, usa o pastor, usa os levitas. Aí Deus já falou conosco, que Deus Ele tem o controle de todas as coisas. Te preocupa não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã ainda pertence a Deus, mas aí eu te chamo um pouquinho para você olhar para dentro de você. Faça uma conversão dentro de você, olhe da onde Jesus te tirou. Você tem se posicionado? Você tem parado? Será que você tem olhado para alguém que diz que você não canta bonito, não prega bonito? Mas quem te chamou foi o mestre. Mas sabe o que me chama a atenção? Aquela mulher que já tinha perdido tudo, o nome dela não é descrito na palavra. E se não é descrito, vamos deixar no mistério. Mas aquela mulher, ela se posiciona, mas ela tem um probleminha. Ela foi taxada como uma mulher impura. Então, logicamente, se ela tocasse em alguma coisa ou em algo, seria impuro. E naquela época, o leprosário servia para as pessoas impuras. As pessoas colocavam os leprosos dentro de um leprosário. Ali eles ficavam no período, e quando eles se retirassem, que não podia, as pessoas gritavam, olha, tem lepra. Não quero falar aqui de pecado atribuir, eu quero falar da doença física também. Porque muitas pessoas estão aí com doença física, outras espirituais. Mas como é que eu faço, irmã Luciane, para curar a minha doença espiritual? Se lança aos pés de Jesus, toque nele. Aquela mulher, ela toca nas vestimentas de Jesus. Só que quando ela toca, a Bíblia ela é taxativa, ela é clara. A Bíblia ela não diz, ela não vai dizer, ela diz, ela afirma, sabe por quê? A Bíblia diz que ela toca na orla, na parte interna do vestido. E se você que é costureira, você que conhece de roupa, tecido, a orla nada mais, nada menos é que a parte da barra de um vestido ou de uma vestimenta, seja qual for. Mas ela vai lá por detrás, ela encosta na parte interna. Mas a fé daquela mulher, a esperança daquela mulher era tanta, que quando ela toca em Jesus, virtude saíra dele. E quando saiu virtude dele, ele falou, no meio da multidão, quem me tocou? Aí teve alguém ali que disse, como assim, mestre? A multidão te aperta, porque por onde Jesus passava, Ramanda Rabacébia, aonde ele passava, onde ele chegava, a multidão seguia. Mas é interessante que até hoje tem curiosos, tem aqueles que vão até Jesus para receber o que ele tem para dar, e quando ele dá não volta mais. Ingratidão. Ingratidão é uma palavra muito difícil, é uma palavra até difícil de ser ministrada, mas muitos pregadores não têm coragem de falar, estão com medo de falar, mas nós estamos vivendo um período da ingratidão. Vem tempestade, vem chuva, vem isso, vem aquilo. Eu não estou aqui para fazer apologia a nenhum tema, mas se preparam tanto para a festa da carne, gastam dinheiro, gastam horrores. E quando o pastor fala de dízimo, quando o pastor fala de oferta, quando o pastor fala de primícia, ou até nós pregadores, quando falamos de uma cesta básica, será que condoemos com o outro? Será que temos mesmo essa misericórdia que é derramada sobre nós todo dia? Será que realmente somos cheios da graça que é merecida? E todo dia eu faço essa reflexão. O que eu estou fazendo pelo outro? O que eu estou fazendo pelo meu irmão? E vamos deixar de ser hipócrita. Vamos deixar de ser fariseu por dentro de nós mesmos. Dizer que nós servimos Ele, que nós adoramos Ele, que nós cantamos para Ele. Mas não somos capazes de olhar para o nosso irmão e falar de Jesus para ele. É claro que não é todo mundo assim. É claro que tem uma parte que Jesus levantou para pregar, para falar, para abraçar, e não precisa contar para todo mundo. Porque quem é para ver já viu. Quem conhece você, conhece você por dentro e por fora. Então não fique preocupado querendo parar no meio da caminhada. Se alguém olhou para você e disse, olha, tu não é crente, tu não tem aparência de crente. Querido, o Senhor te conhece por dentro, te conhece por fora. Enquanto eu vou ministrando, o Senhor vai me mostrando mulheres que no meio da caminhada elas vão parando, elas vão tentando desistir. Ah, porque não tem pastora, porque não tem missionária, não importa. O importante é que nós somos servos antes de ser qualquer coisa. O importante é que o Senhor, Ele dá o título de filho. E a Bíblia é clara, quem é filho é herdeiro, né? E se nós entramos na casa, nós temos direito à herança. Que herança é essa? A salvação e a coroa. Não deixe que alguém roube de você a salvação. Não deixe que alguém roube de você a coroa. Não deixe que alguém tire de você as vestes celestiais. Irmã, mas isso aí é tudo balela de crente. Porque até hoje vive dizendo que Jesus vai voltar, a palavra fala. Que Ele está voltando e Ele vai voltar para buscar a noiva. E quando a noiva estiver no posicionamento, vai ser lindo, por quê? Porque vai sair virtude. Quando aquela mulher, ela toca, sai virtude, e o Senhor fala, quem me tocou?
Mas, irmã Luciane, aquela mulher não é uma mulher doente, uma mulher que cheirava mal? Não sei, eu não estava lá. Mas a Bíblia diz que há 12 anos ela sofria, há 12 anos ela se entristecia, há 12 anos não recebia um abraço, há 12 anos não era chamada para um café, há 12 anos alguém falava, olha, vamos lá compartilhar o pão, a cevada. E agora eu trago um pouquinho para a atualidade, vamos aplicar nos dias de hoje. Você mesmo que está ouvindo nós do estúdio, quantas vezes você quis ser convidado por alguém e o próprio Deus não deixou? Quantas vezes estavam lá comendo uma pizza e você foi esquecido? Aí talvez você se angustiou, se eu fosse você, eu começava a dar glória a Deus e misturava com aleluia. Por quê? Porque enquanto estavam lá, o Senhor estava cuidando de você. Enquanto eles estavam lá, o Senhor continuava com você, cuidando, adorando. Irmão, não estou entendendo. Aquele que é chamado, ele tem um livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é Bíblia. Você pode fazer o que você quiser, você tem direito de ir e de vir. Porém, todavia, a partir do momento que você faz uma aliança com Ele, o teu livre-arbítrio, ele cai por terra. Por quê? Porque quem vai decidir os teus dias não é mais você. Quem vai decidir o teu futuro já não é mais você. Os teus sonhos começam a ser lançados pelo Senhor. Os teus sonhos começam a ser gerados pela presença de Deus. A gente sonha, Jesus executa coisas mais lindas que os nossos olhos e até mesmo os nossos ouvidos não vão ouvir, muito menos ver aquilo, a grandiosidade que Deus tem. Por quê? Porque somos habituados a ficar só na terra muitas vezes. Mas quando nós entramos num patamar espiritual e entendemos que o livre-arbítrio com Jesus é algo diferente, é Ele que manda, Ele decide. Quantas vezes eu e você mesmo que está ouvindo, você que está sintonizado aí, né, na rádio, sabe o que é interessante? Às vezes você diz, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou visitar fulano, amanhã eu vou lá me matricular, aí tudo dá errado. Não, querido, não dá errado. Pelo contrário, é Jesus se livrando, é Jesus se guardando, é Jesus se separando de algo. Aí no dia seguinte, quando você não tem mais pretensão, aí Deus manda de bandeja para você. Confie mais naquilo que Deus tem para mim, que tem para você. Vamos confiar, né? Eu quero me colocar junto, que eu sempre me coloco nas minhas ministrações. Vamos confiar mais, vamos se humilhar mais. Quando eu começo a entender que Jesus estava indo na casa de Jairo, Jairo estava ali naquele contexto. Jairo estava na história daquela mulher, que na verdade era a história de Jairo e da filha de Jairo, que estava moribunda, quase morta, tinha alvoroço lá na casa dela. Só que Jesus, ele não esquece de Jairo. Ele começa a caminhar no meio do caminho, para ela. E quando ele para ela, o milagre acontece porque ela toca nele e vem o milagre. Mas não é bem assim. Se você olhar, a hemorragia, ela estanca na hora. A partir do momento que ela toca Jesus com fé, estanca na hora o sangue, a hemorragia. Mas precisava algo. E nesse algo que eu quero que você medite essa semana. Estamos só na segunda-feira. Então você pode abrir a sua escritura aí, a Bíblia. Você pode meditar. Jesus vai revelar para você até mais coisas, às vezes com mais tempo. Mas aqui nós temos um tempo a seguir. Mas nesse tempo que eu tenho a seguir, eu começo a entender que quando Jesus pergunta, aquela mulher não podia jamais se manifestar. Porque se ela se manifestasse, alguém ia olhar e dizer, como assim o que ela faz, o que ela está fazendo no nosso meio? Alguém poderia olhar para ela e afastar, apedrejar. Só que não foi bem assim. Quando ela começa e diz, Senhor, eu toquei. O Senhor olha para ela e diz assim para ela, vai em paz, a tua fé te salvou, te curou. Mas aí eu começo a entender que quando nós contamos a nossa verdade para Deus, quando nós se lançamos aos pés do Senhor, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo, eu não sei, eu acho que eu não estou capacitado. Aí eu começo a entender que nós vamos dando espaço para o Espírito Santo trabalhar. Eu começo a olhar espiritualmente falando, eu digo, Senhor, olha para as minhas aflições, para as minhas transgressões. Vai olhando para a minha tristeza, para a minha timidez. Aí o Senhor olha, né? E diz, filha, só vai. Filho, só vai, só caminha. A tua fé te salvou porque tu foi sincero e tu contou o que tu precisava. Nós estamos vivendo um período que nós temos sim que pedir para Jesus ajuda. Tem gente que busca em centro de umbanda, me perdoe. Tem gente que busca aí em búzios, tarô, cartomancia, queromancia e tanta coisa arada. Mas nada vai ser resolvido. Tem gente que paga por o problema ser resolvido. Não. Quem dá a última palavra ainda é Ele. Ele tem saúde para mim, Ele tem saúde para você. É apenas o quarto elo, pastor Antônio. É apenas o quarto elo, pastor Fabiano.
Não, irmã Daniela, é só o quarto elo, irmã Juliette. Mas eu entendo que o nosso Deus, ele trabalha no primeiro. Ele trabalha no segundo, ele trabalha no terceiro. Ele vai trabalhando no tempo dele, na medida dele. Tá aí, o que acontece com Jairo? Jairo é o principal da sinagoga. Um homem onde tem poder, onde ele poderia fazer de tudo. Aí Jesus, ele provoca uma situação, porque nosso Deus permite situações. O nosso Deus, ele permite situações para que nós possamos viver milagre. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite, Ramã, Toremai? Que o nosso Deus, ele faz milagre por dentro de milagre. Por onde ele passa, o milagre acontecia. Jairo estava curado, sabe por quê? Porque você não vai ver a Bíblia falar que Jairo apressa Jesus. Não. Jairo, quando ele se encontra com Jesus, ele caminha com Jesus, ele começa a ser curado. Não é a filha de Jairo que precisava de cura, sabe por quê? Quando Jesus chega lá, ele dá uma ordem, ele coloca tudo para fora, né? E chama só quem é para chamar e diz assim, ó, levanta-te, menina, levanta-te. E quando ela se levanta, ele dá uma ordem para ela se colocar de pé. Aí ele fala, ela não está morta, ela dorme. Então a cura, na verdade, era a cura de Jairo, porque era a principal da sinagoga, talvez só o dinheiro resolvia. Talvez só a credencial dele resolvia, mas não. Precisou uma situação para que ele descesse e se humilhasse aos pés de Jesus. Irmã, o que tu quer dizer com isso, missionária Luciane? O que eu quero dizer para você é que o nosso Deus, ele cura por dentro, mas ele também cura por fora. Se você começar a olhar para a situação, Jairo, ele precisava de uma cura. E ele recebeu a cura. A filha de Jairo precisava de saúde. E a saúde dela foi restaurada. A mulher do fluxo de sangue, ela precisava de uma causa urgente ser resolvida, para que aquele sangue fosse estancado. Mas aquela mulher, ela sofria por dentro e também por fora. Talvez você está aí conjecturando, pensando, mas não está escrito. Não, tem frases que nós conjecturamos porque não está escrito. Mas não cochile em dois pensamentos. Não fique lá, não fique cá, não fique pensando qual o caminho que você quer tomar. Só tem um caminho, meu filho, minha filha, você que me ouve. Só tem um caminho, esse caminho é um caminho estreito. Infelizmente, é estreito. Mas é o caminho verdadeiro, aquele que não tem engano. Aquele que um dia você vai poder assentar-se do lado do rei, sentar na mesa e dizer para ele, eu venci o combate. Combati o bom combate, guardei a fé. Mas não desista por causa de nada. No mundo, muitas vezes, o mundo falsifica. O mundo machuca, o mundo fala. Muitas vezes passa por prisões, cadeado, amarração. E ninguém sai do mundo. Na igreja não pode mais pregar nada, não pode mais falar nada. Eu acho interessante compartilhar rapidinho, que eu ainda estou no tempo. Que quando eu aceitei Jesus foi um período, não foi assim, né? Aceitei hoje, não. Mas teve um período que eu fiquei 1 ano fora da presença. Eu fiquei fora, na verdade, da minha igreja. Mas eu ia em todas as congregações. Ali eu fui na Igreja Batista. Ali eu fui na Igreja do Véu. Ali eu fui na Assembleia de Deus, onde eu congrego hoje. Quadrangular, né, que era a Capela da Bênção, e assim por diante. E ali eu comecei a ter um coração diferenciado, pastor. Eu comecei a ver que cada lugar, Jesus separa os 300. Que cada lugar, às vezes, tem multidões. Mas não é a multidão. É só os verdadeiros. É só aquele que desce para beber água com a mão. É só aquele que se curva perante o Senhor. A cura está para todo mundo. Jesus, ele não faz acepção, não. Ele não vai olhar para a tua credencial, para a tua posição, até porque tudo pertence a Ele, a tua credencial, a tua conta bancária, o teu Pix, tua vida, tudo pertence a Ele. O sopro de vida pertence a Ele. Mas sabe o que é lindo? Ele dá essa condição para que a gente possa aceitar Ele. Porque na verdade é Ele que está nos aceitando. Mas enquanto a gente não decreta, enquanto a gente não fala, parece que as coisas não caminham. E ali eu ficava, as coisas amarradas, as coisas trancadas. E como eu contei um testemunho aqui antes de entrar aqui no ar, quando eu me lancei ali, eu disse, Senhor, eu quero uma mudança de vida. E só para você entender, voltando ali que a igreja não se pode falar mais nada. Os profetas, profetizas, elas davam de dedo na minha cara, de dedo. Até muito mais do que o meu pai, né? Terreno. E eu dizia, mas que negócio é esse? Até o dia que eu entendi que Deus, ele queria me curar para que eu fosse ferramenta para curar outras pessoas através da glória dele. Então você que está do outro lado se sentindo pequenininho, sabe o que eu penso? Eu cuido do meu corpo como se fosse o templo dele, porque é.
Eu cuido do que sai dos meus lábios, porque Ele fala através da minha boca. Aí você diz, mas será que é só o pastor Antônio? Será que é só a irmã fulano? Será que é só o pastor? Não, é com você que Jesus está falando. Com você que está aí se sentindo pequeno. Você é templo do Espírito Santo. Pede a cura nesta noite. Você é obra do Senhor. Pede para Ele te curar nesta noite. Enquanto eu vou orando, o Senhor me mostra um rapaz que está numa cidade do lado do Nordeste, do lado ali do Ceará, propriamente dito. Talvez você está ali querendo tomar uma decisão. Você está ali pensando, vou, não vou, faço, não faço. Jesus, Ele vai te arrancar desse lugar, vai te levar para um outro lugar. Porque é um tempo de viver uma história nova. Tem lugar que às vezes a gente não quer ir, mas o Senhor vai fazer como fez. Ajunta tudo. Separa tudo que eu vou te levar para uma terra. E ali eu vou te sustentar, vai ter leite, vai ter mel, né? Só vem. Tu está se relutando, tu está se contrariando. Mas Jesus, Ele está falando, não deixa eu fazer. Porque até aqui tu tem feito com as tuas mãos. E o livre-arbítrio? O Senhor diz para ti, Ramanda Rabasebe, que eu vou tirar, vou arrancar com raiz de tudo. Para viver o que Deus tem contigo. Para de cochear. Para de ficar pensando, mas será que é comigo que Deus está falando? Contigo. Jesus já tem falado, Jesus já tem dito. Jesus já te deu a cidade, te deu a direção. Então só faça. Porque o nosso Deus é Deus ainda que cura, que liberta. Enquanto eu vou pregando aqui, o Senhor vai ministrando ao meu coração. Tem um posicionamento, você que está do outro lado, você jovem. Você adolescente, você que entrou, você que ainda vai entrar e vai ouvir depois. Se posiciona na presença, deixa Deus se usar. Como é gostoso quando a gente deixa Deus usar e não queremos usar Deus. A gente vê tanta coisa, às vezes o desânimo bate. Às vezes a tristeza também faz com que a gente tenha um coração um pouquinho entristecido. Mas quando eu me lembro da promessa, quando eu lembro que um dia as trombetas vão soar, e quem vai mandar chamar é o rei para se assentar, aquilo me traz uma esperança, pastor Antônio. Aquilo me traz um regozijo que eu nem lembro da minha conta, do dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Você que está angustiado, eu quero orar também por você. Estou aqui ministrando, mas quero finalizar. Aquela mulher, ela foi em paz, foi curada. Não teve sequer uma pessoa no meio da multidão para dizer que ela não estava na direção. Porque quando Jesus, Ele manda se calar, até o diabo tem que se curvar perante a voz do Senhor. Se até o mar obedece, até a tempestade acalma. Por que muitas vezes queremos ser o quê? Rebeldes. E rebeldia é o quê? Rebeldia é quando o Senhor manda tu pregar e tu se mete a louvar. Rebeldia é quando tu se põe a louvar e o Senhor manda tu ministrar. E quando é para ministrar, tu quer louvar. E quando é para louvar, tu quer ministrar. E assim vai indo. Quando o Senhor manda tu entregar e tu diz, eu não vou porque eu não sei se é Deus que fala. Nós já estamos vivendo um tempo que os nossos ouvidos têm que ser sarados. Por quê? Porque o diabo está aí, adivinhando. Não é espírito de Deus, é espírito de adivinhação. E se a gente não cuidar, não orar, não vigiar, o diabo ele vai tentar nos burlar. Mas quem tem o ouvido sarado, quem tem o ouvido, o joelho perante o Senhor, não será enganado. Porque o Senhor ele vai cuidar de uma maneira tremenda. Irmã, Jesus cuidou desta mulher. Cuidou de Jairo, que não apressou, mas soube apreciar o tempo de cura daquela mulher. E quando chegaram ali, foi um alvoroço. Jesus deu a ordem, aquela menina se levantou. Talita cumi, ela se levantou e foi. Foi comer, porque ela estava desnutrida. Será que nós estamos desnutridos também? Trazendo espiritualmente falando, que você entenda bem. Não falo de comida, né, palpável. Eu falo que alimento espiritual que nós estamos trazendo para a nossa alma. O jejum parece que é somente o jejum. O que tem de gente que faz jejum da forma errada. Eu vou fazer um jejum para Deus me abençoar com uma casa querida. Não funciona assim. O jejum é para trabalhar na tua carne. É para matar alguma coisa que você não consegue superar. Daí quando você mata a tua carne, você fica como Jesus quer. Aí Ele manda o carro, Ele manda a casa. Porque você primeiro se reveste perante o céu. E as demais coisas serão te acrescentadas. Então que essa campanha venha te trazer paz em primeiro lugar. Que essa campanha venha te trazer fé. Que essa campanha venha te trazer uma atitude, um posicionamento diferente. Que essa campanha venha te trazer algo novo, um renovo para a tua história. Que essa campanha venha te trazer uma diferença, uma maneira de adorar diferente. Como assim? Arranque todos os teus protocolos.
Não sei se você pode adorar onde você está. Mas se você pode, será que você ainda derrama lágrima quando a palavra é pregada? Você não precisa mostrar para mim porque você não está me vendo. Mas aquele que te vê por dentro e por fora está vendo. Como é que você tem se colocado perante o Senhor? Ore, chore. Conte a tua verdade para Ele. Fala que tu não consegue. Ai, mas eu estou com depressão. Jesus, Ele cura a tua depressão. Pai, em nome de Jesus eu profetizo, Pai. No teu nome eu profetizo que toda depressão, todo desânimo, que todo embaraço venha cair por terra nesta noite. Quero orar pela campanha. Eu quero entregar até um pouquinho antes para dar tempo, pastor. Para que possamos louvar, para que você venha ser impactado com o louvor. Eu não sei se o pastor Antônio vai fazer as considerações finais, mas de uma coisa eu sei te dizer, que a melhor coisa é a gente começar, que foi ontem, adorando a Deus, continuar hoje, amanhã depois buscar a presença. Você que está afastado, coloque ali, que quer voltar para a presença. Você que quer fazer uma aliança com Deus, coloca ali, eu vim para isso, para que você venha fazer um concerto novo. Se você não quiser se identificar, não tem problema, Jesus já te conhece. Mas eu quero fazer algo, uma oração para você que quer voltar nesta noite. Comece a contar para Ele, pede para Ele te desamarrar nesta noite. Pede para Ele tirar todas as cordas, palavra contrária. Tudo que está te enlaçando, tudo que está te aprisionando. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiro nós oramos pela campanha, Senhor. Que Tu venha abençoar essa campanha de uma forma tremenda, Pai. Não foi colocado o tema, mas tem uma linhagem, Pai. Pai, direcionada para a saúde, Ramando, Remai. Pai querido, vai tocando na saúde daqueles que estão à minha volta neste lugar. Pai, vai tocando na saúde daqueles que estão do outro lado, a qual não posso ver. Pai, vai tocando na saúde, Senhor, daqueles que estão compartilhando, Pai. Compartilhando com o outro, com aquele outro, com o próximo. Senhor, meu Deus, vai visitando também a minha casa, que eu necessito de cura todos os dias. Pai querido, vai derramando, Senhor, algo natural e sobrenatural. Pai, vai trazendo alegria, ousadia para nós, Senhor. Pai, que esta campanha venha a ser uma campanha de testemunho. Se você tem testemunho, vai colocando ali, vai colocando na página, Facebook, eu não sei por onde você está assistindo, pelo YouTube. Vai declarando, porque outras pessoas podem ser impactadas. Vai declarando que Jesus está te curando, vai declarando nesta noite. Pai querido, agora eu quero orar sobre saúde, Pai. Pai, venha derramar sobre nós a saúde, a cura. Senhor, meu Deus, vai tocando, Pai, aqueles que estão ouvindo nesta noite. Vai derramando o Teu poder, vai derramando a Tua glória. Pai, vai passeando, entrando nos lares, Senhor. Aonde muitos não têm mais oportunidade de ouvir a Tua palavra. Aonde muitos são impedidos em lugares que a palavra parece que não querem deixar mais ser pregada. Senhor, meu Deus, visita do outro lado, lugares, cidades, países, Pai. Pai, derrama o Teu poder sobre lugares, comunidades, Senhor. Vai visitando o nosso irmão do outro lado, a nossa irmã, Senhor. Que Tu venha falar fortemente no coração, Pai. Que eles possam pegar essa palavra, Pai, de cura interior e de cura exterior. Pai querido, vai tocando na nossa quarta geração, mudando o cenário. Pai querido, vai fazendo um desligamento, algo diferente. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, opera de uma maneira diferenciada. Pai, Tu é Deus de perto, mas Tu também é Deus de longe, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui no estúdio orando, Pai. Os pastores estão aqui orando, Ramanda, Arabacébia. Vai tocando, derramando o Teu poder, a Tua glória, Pai. Pai, vai invadindo lugares, Senhor, porque nós cremos que vai ter muito testemunho para a glória do Teu nome. Senhor, meu Deus, não é questão de quem prega, de quem louva, de quem dirige, não. É questão da Tua presença nos visitar todo dia, Pai. Pai, vai abrindo o coração nesta noite, derramando poder, Pai. Vai derramando autoridade para que os Teus soldados, Pai, continuem, Senhor, na Tua caminhada com posição, Pai. Pai, da mesma maneira que o Senhor curou aquela mulher, Senhor, do fluxo de sangue através de um toque, Pai. Que pessoas nesta noite venham tocar, Pai, nas Tuas vestes, Senhor, meu Deus e meu Pai. Através da adoração, através do louvor, através do choro nesta noite. Pai querido e Pai amado, que nós possamos ser igual Jairo, Pai. Que a nossa adoração seja para Ti na humilhação. Que possamos se prostrar diante de Ti nesta noite, Pai. Que nós possamos se prostrar para Ti na madrugada, todos os dias. Tira toda a soberba, tira toda a raiva, toda a inveja. Pai, vai curando, ramanto, remai, xarai. Vai dando autoridade, queima em nome de Jesus. Vai dando autoridade do céu agora, Senhor. E que o Teu testemunho, Senhor,
Senhor, ele venha ser exaltado através do teu nome. Senhor, meu Deus, eu quero entregar nesta noite toda a minha adoração. Pai querido, como prometido, eu quero dar 10 minutinhos ali, de tempo para os pastores. Senhor, meu Deus e meu Pai, mas eu tenho por certo que pessoas, Pai, foram impactadas, ramando, oremai. Pai querido, eu vejo o Senhor aqui orando, já vou entregar. Uma menina pequena, mais ou menos uns 8, 7 anos, a qual tem uma mulher que chama-se mãe. Ela está do lado dessa criança e o Senhor fala assim, toca nela. Enquanto tu vai tocando na tua filha, o Senhor vai curar. Eu não sei se você está do ladinho, está próximo, mas vai chegando pertinho. Talvez a criança está ali meio dispersa, ramanto, oremai. Mas o Senhor diz assim, vai chegando perto. Porque através da fé, através do toque nessa noite, eu vou mudar e vou impactar vidas, vocês vão ficar sabendo. Porque o nosso Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Pai querido, vai tocando nessa criança de pele clara, de cabelo loiro e tem cachos na ponta, Senhor. Vai derramando a tua cura, a tua glória. Senhor, meu Deus, toca na mão desta mãe, Senhor. E quando ela tocar na vida desta criança, o diagnóstico, Pai, ele vai ser jogado por terra, porque eu vejo um diagnóstico novo. Senhor, meu Deus, vai tocando na medula, vai tocando na coluna, Pai. Vai fazendo um transplante, se assim for necessário. Pai querido e Pai amado, pelo poder, pela autoridade, Senhor, a qual o Senhor vai me mostrando, Ramanda, Rabachebe. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sei que tu cura de perto e cura também de longe. Senhor, meu Deus, eu vejo sobre a vida dessa criança uma palavra chamada leucemia. Mas a mãe pode ficar bem tranquila, porque o Senhor está tocando agora e o diagnóstico está caindo por terra. O Senhor, Ele está revelando e dizendo assim, olha, se tu crê, mãe, tu verás a glória de Deus. Vai tocando na cabeça, vai tocando nos pés dela. Diz o Senhor aqui, ó, toca na coluna. Porque o Senhor, Ele está mandando cura na coluna dela. E só para mim finalizar e testificar. Um dia eu estava na onda, do rádio na época. Não tinha essa proporção de tecnologia. E ali a pessoa que estava orando, ela disse assim, ó, tem uma mulher que está ouvindo, fazendo uma campanha, e eu estava. E ela não consegue engravidar, mas hoje se ela tocar no útero, eu vou tirar a infertilidade e esterilidade. Mas não vai ser só da vida dela, vai ser dos projetos e vai ser de toda a vida dela. E ali eu toquei e não passou 2 meses, eu engravidei. Pela honra e pela glória de Deus. Então você que está do outro lado, não duvide de nada. Tire toda a incredulidade e creia que o Senhor é Deus de perto, que o Senhor é Deus de longe. Mas para isso precisamos buscar Ele. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Já quero fazer menção do meu esposo que está ali embaixo, como ele não pode ficar sentado muito tempo. Então ele está ali embaixo, ele me acompanha, ele é uma bênção do céu. Então quero agradecer, louvo a Deus pela vida dele, por toda a minha casa. Conto com as orações de quem está me ouvindo. Ore pela irmã Luciane. Deus, Ele tem guardado a minha vida debaixo da mão dEle, da presença dEle. Mas nós necessitamos da oração. Quero agradecer aqui também a vida do pastor Antônio. Manda a Daniela, Manda o meu abraço para o pastor Lafayette. Amém? E já quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus, amém.